Aí numa conversa com ele, ele virou para mim e falou assim, olha, eles só vão aprender a usar se um dia eles tiverem. Mas até hoje eles nunca tiveram. Como é que eles vão aprender a usar? O sentimento dele foi paternal. Vamos arrumar de novo? A sociedade vai ficar consciente. Devagar a gente vai pôr um da sociedade para arrumar, para cuidar. Eu falei assim, gente, que governante que é esse? O cara é o máximo. Ele entendeu o cristianismo. Porque é isso que Jesus faz. E isto acontece na nossa política, na nossa comunicação, nas nossas artes, na nossa indústria. Porque tudo que está instituído na terra é ordenação divina. A indústria, ordem divina. A política, ordem divina. Educação, ordem divina. Sistema de saúde, ordem divina. Não é ordenação humana. O Cristo basta emitir um pensamento para que tudo seja articulado, porque é chegada a hora. Só que depois que institui aqui na terra, cabe a nós a condução. Porque, como diz o Sonório, a nossa companheira falou, a Betinha falou, como diz o Sonório, ele fala assim, não é a espiritualidade que vem aqui para nos desmaterializar, não. Eles vêm e dão recurso, mas quem se espiritualiza somos nós. E aí nós estamos ainda colocando culpa no vereador, no governante, no padeiro, no carteiro, quem mais? No policial. Porque o policial ele vira na contramão, gente. Não é assim que a gente fala? Ele subiu em cima do passeio, graças a Deus que ele faz isso. Se alguns abusam, ótimo, está errado. Mas alguém que lidar com segurança tem que ter liberdade de ação. O problema não é o policial fazer isso. O problema é ele não ser educado o suficiente para cumprir o seu papel com verdade. Então nós temos que entender isso. Aqui nessa cidade tem sistema de saúde? Tem segurança pública? Tem sistema político? Nós temos comunicação, arte, televisão? Aí Jesus vai virar para cada um que está aqui e falar assim, o que fizeste de tudo que eu te confiei? Porque o sistema implantado aqui em Piumhi, somos nós que vamos vivê-lo e fazê-lo valer. Porque eu, Cristo, já fui lá e ordenei a instituição de tudo. Agora, quem está aqui que é um servidor público, está cumprindo seu papel? Quem é um cidadão, está cumprindo seu papel? Diga-se de passagem, o nosso papel muitas vezes é sentar na nossa cama e fazer uma prece. Será que a gente está fazendo isso pelos nossos governantes? Porque um dos maiores, eu escutei isso de uma vez, a gratidão é um sentimento de corações nobres. A gratidão é um sentimento que habita os corações nobres. Será que a gente está sendo grato por tudo que a gente está recebendo? Ou será que a gente vai continuar com a crítica sistemática? Não estou falando aqui que nós temos que não ver o que é certo e o que é errado. Obviamente que sim. Mas Jesus, nas pequenas coisas, ele fez as maiores. Chico Xavier foi presidente da República? Foi prefeito? Deputado estadual? Coordenador de uma escola? Coordenador do posto de saúde? Não. Ele foi médium. E a sua conduta está mudando, gente. Esse país inteiro. E está refletindo no mundo inteiro.
Ele não quis poder, ele não quis fama, ele não quis dinheiro. Ele se dedicou ao próximo. Ele viveu o Evangelho. E não estou falando viver o Evangelho porque fez caridade para milhares de pessoas, não. É porque ele adotou um filho, cuidou dele e o educou bem. É porque lá na repartição onde ele trabalhava, porque ele era um servidor público, ele era honesto e honrado. É porque na rua que ele passava, ele não jogava lixo no chão. É porque quando ele via um irmão chorando, ele não falava assim, "Ih, tá vendo? Ninguém mandou." Porque a gente está ansioso por justiça humana. A nossa justiça ainda é embasada em vingança. Nós olhamos o nosso irmão, o nosso filho, que nós amamos. Depois de 30 anos, ele chega e fala assim, mãe, a senhora tinha razão. Sobre aquele prazer interno, tá vendo? Sofreu e entendeu. Até quando nós vamos viver isso? Dentro dos nossos corações? Porque o reino de Deus está próximo. Agora o reino de Deus, ele começa com uma palavra. Respeito. Respeito pelo que eu tenho. Começa por onde? Pela minha saúde mental. Alguém aqui já parou para pensar que muitas pessoas não têm a capacidade de organização dos próprios pensamentos? A gente vê um deficiente físico, mental, e você olha e fala assim, ele não consegue externar aquilo que ele pensa. E outros não conseguem organizar o próprio pensamento. Então o que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos? Nós estamos com ideia de vingança? Nós estamos com ideias sensualistas excessivamente? Porque a sexualidade é natural viver ela. Se não fosse, o Criador não tinha criado. Nós crescemos em afeto, em respeito. Mas nós estamos vulgarizando todos os recursos que recebemos. É na inveja que está meu pensamento? Porque eu adoro ajudar as pessoas. Mas na hora que o outro está um pouquinho melhor que eu, dói demais. Não é? Fulano foi promovido e eu não. Eu não consigo sentir felicidade com o crescimento do outro. O reino de Deus está próximo. Mas nós vamos nos vincular a ele ou não? É igual rádio, gente. A gente sintoniza lá, eu quero colocar na 100,1, sei lá, qual que é o rádio, 100 alguma coisa. Eu quero escutar a música, mas não está passando a música, né? Eu tenho só que pegar o botãozinho lá e sintonizar, ó. Começar a música. Mas nós precisamos colocar o nosso pensamento no bem. Nós estamos falando do pensamento. Os amigos aqui, tem algum parente, amigo, conhecido, que não tem a visão? Não. Tem. Tudo bem. Quem que está aí? Qual que é o nome dela? Roberto. Hã? Roberto. Obrigado, Roberto, pela resposta. Amigos, nós estamos usando a nossa visão para criticar. Nós estamos usando a nossa visão excessivamente nas questões da sexualidade. Nós estamos usando a nossa visão para desmerecer o próximo. Hoje tem a palavra bullying, né? Nós estamos buscando defeito em tudo. Será que a gente vai merecer nascer na próxima vida com o nosso olhar?
aberto novamente? Porque Jesus vai perguntar: o que foi feito da capacidade de ver que eu te dei, que eu te confiei, que ela ainda não é sua. Você não sabe viver ela com sabedoria. Eu participo de uma comunidade de surdos e eu chamo os amigos a refletir sobre o quanto estamos recebendo. Porque o reino de Deus está aí. Mas eu estou usando meu ouvido para quê? A que tipo de conversa que eu estou dando atenção? A que tipo de música? A que tipo de filme? Estou dando ouvidos à fofoca, à intriga, ao ciúme? Alguns também nasceram ou já perderam a capacidade de andar. E a gente está falando isso aqui porque o Cristo é o maior exemplo de inclusão que nós tivemos. Porque Ele é o governador espiritual desse planeta. Segundo Emmanuel, sóis, falando de sóis, já se fizeram, sóis já se desfizeram, e Jesus já tinha a evolução que Ele tem hoje. No entanto, esse Espírito, ele sai das alturas solares, vai compactando ao seu corpo espiritual, nasce através de uma virgem. Quando ele nasce dentro de uma estrebaria. Depois ele é envolto em panos e é colocado numa manjedoura. A estrebaria é onde guardam os animais. A manjedoura é onde os animais se alimentam. O Rei dos Reis, o nosso guia espiritual, o governador da terra, ele vem aqui. E nós, o que nós vamos fazer com esses exemplos? O versículo que nós estamos trabalhando, né, hoje, é o 15. Evangelho de Marcos, tá? É o segundo evangelho do Novo Testamento, no capítulo 1. E o versículo é o 15, mas a gente vai ler também o 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, o tempo é chegado. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Se a gente for ler antes aqui, é João Batista chegando. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Esse João, ele batiza pregando arrependimento. E ele fala assim: olha, eu vos batizo com a água, simbolizando arrependimento. Mas virá aquele que vos batizará com fogo. E essa chama, gente, quando ela é acesa, ela não se apaga. Tem uma música do Tim mesmo que fala assim: chamas e chamas, chamas, me chamas. Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
em outra parte, ele fala assim, não se coloca uma candeia é uma luminária, debaixo do alqueire, debaixo da mesa não. Coloca lá no velador, porque ela dá luz a todos. Mas para isso nós precisamos acender o pavio. E a chama que vai acender esse pavio é o Cristo. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha só, o reino de Deus está próximo. O que é chegado é o tempo. Um dia o Chico estava conversando com os sobrinhos dele, eu não lembro o assunto, não sei se era sobre namoro, sobre alguma coisa assim, sobre casamento. Aí eles viraram para o Chico e falaram assim, vai Chico, em que época que o senhor vive? Em que tempo que o senhor vive? Que tempo que o senhor vive? Quem sabe qual foi a resposta dele? Quem sabe? Ele falou assim, eu vivo no tempo da consciência. Aí lá no livro dos Espíritos, está perguntando assim, onde está escrito a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Onde? Na consciência. Então o reino de Deus, vamos pensar o que é um reino? Onde você tem um rei que coordena os súditos. Mas é mais do que isso. Porque quem conhece um pouco mais da política vai entender que um reino é quando os súditos se entregam ao reinado. Porque não há reinado se não houver súditos fiéis. E aí o reino de Deus está na consciência. E o Chico falou que ele vive em qual tempo? Consciência. Então ele vive o reino de Deus. Porque a lei está escrita ali. E quem vive no tempo da consciência, ele busca fazer a vontade de Deus. Nas diversas questões, né? Nas diversas questões. Se eu estou bordando lá, é depositar o meu carinho e a minha paciência no meu bordado. Né? É pensar em todo mundo que trabalhou para que aquela linha tivesse aqui. É pensar que aquela agulha, ela foi trabalhada por engenheiros de produção. Para que ela tivesse ali na minha mão e eu só fizesse isso aqui. Ó. Né? Acho que é crochê, estou falando de crochê. Estou falando da agulha errada. Mas nós estamos com esse desafio. E mais para frente ele fala assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como que começa lá? Começa com João. Antes de chegar aqui, porque aqui é logo depois que Jesus é batizado. Começa com João, falando arrependei-vos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O que é um deserto, gente? Momento de reflexão. Terra seca, né? Sem água. Mas o solo, normalmente, é fértil. Voz do que clama no deserto. Gente, vamos fazer uma análise íntima? Vamos pensar se dentro de nós também não tem um deserto? Mas uma análise verdadeira. Será que tudo que eu vivo, em todos os níveis, me completam assim? No campo profissional, no campo familiar, no campo da sexualidade, no campo das conversas, dos diálogos, meus pensamentos. Será que muitas vezes eu não vivo num deserto, não? Buscando saciedade e não encontrando nada?
No entanto, a lei de Deus está ali na consciência, o solo é fértil. Nós precisamos escutar e clamar, porque ele fala, voz do que clama no deserto. E mais para frente ele fala, arrependei-vos. Como é que a gente quer encontrar um reino onde Jesus está, onde Deus governa, se eu nem aceitar o meu erro, eu estou aceitando? Reconhecer que aquilo que eu fiz ou que eu ainda faço, ainda é um erro. É o primeiro passo. Arrependei-vos. Mas primeiro, nós precisamos de escutar a voz que está lá no deserto clamando, dentro do meu coração. Será que a minha relação com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com o meu irmão, ela reflete um jardim florido, um pomar cheio de frutos? Ou será que não tem ali naquela relação um deserto? E assim são as diversas relações. Porque só reconhecendo e buscando, escutando essa voz que está clamando nesse deserto, é que a gente vai identificar no nosso dia a dia o que precisa ser mudado. E quando a gente identifica isso, é bom. Quando a gente se arrepende, é melhor ainda. Porque aí, na história ali, em seguida ao batismo de João, vem Jesus. E ele fala essa frase aqui. O tempo está cumprido. O tempo é chegado. Que tempo é esse? É o tempo da consciência, Rony. Tá, já entendi, tudo bem. Mas que tempo é esse? Mas vamos pôr na prática? Eu sou professor. Que tempo é esse? Presente, é o presente. Mas é o tempo de quê? Despertar. Para quê? Doar. Mas cada um na sua situação. Eu sou filho. O tempo é chegado, porque o reino de Deus está próximo. Mas é tempo de quê? É tempo de eu reconciliar com meu pai? É tempo de plantar e colher. É tempo de plantar e colher. Mas na prática que eu quero ver o negócio. Vamos associar isso aí naquela questão 919 dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo, sim. Esse é um dos principais eixos desse caminho. Mas o tempo é chegado. Gente, cada um aqui, faça a sua reflexão. Dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade que eu estou fazendo. Porque às vezes eu estou fazendo, mas não estou valorizando. Na minha relação com meu pai, com minha mãe, a gente já falou. Aqui na casa espírita. O tempo é chegado. Que tempo é esse? O que me cabe fazer? Tempo de amar, então. Amar. Mas eu estou pedindo a reflexão porque é na prática que a gente tem que ver o que é amor. Porque segundo Gandhi, foi perguntado para Gandhi assim, Gandhi, o que é amor, né? Amor seria o sentimento que uma mãe tem por um filho. Amor seria, né, como é que fala? A intensidade da paixão de dois namorados. O amor seria a como é que fala? A reverência de um filho para um pai. Ele vai falar assim, receio que não. Né? Rimando, a gente fala assim, amor em duas palavras. Dar atenção. Dar de si, né? Dar de si, sim. Mas ele fala, dar atenção. Então o que você falou é tempo de amar, é tempo de amar. Mas é tempo de dar atenção. Se eu estou estudando, eu tenho que dar atenção. Senão eu não estou amando o processo. Se eu estou com o meu filho, eu não estou dando atenção. Se eu não estou dando atenção, se eu não estou cuidando, se eu não estou prestando atenção nas atitudes, nos pensamentos, nas escolhas, eu não estou amando. Se eu estou entre eu e minha namorada, eu e minha esposa, eu estou dando atenção para os momentos? Eu valorizar também Valorizar. cada atitude, no trabalho, valorizar o que está fazendo, agradecer a Deus por estar ali, enquanto há tantos que não tem trabalho para fazer, não é?
tem a sua família, problemática ou não, amar, respeitar, não é? Acho que é agradecer sempre o tempo todo que tem, estar grato, né? Sim, Fazer com amor. sem dúvida. Ô, Rony, o tempo da aflição também, né? Desses É o tempo da valores. aferição, sim. É o tempo de pedir ajuda. Largar o orgulho de lado, pedir ajuda. Seja no que for. No campo do vício, no campo da... Quantas vezes a gente não pede, né, ajuda? Porque não quer dar o braço a torcer, né? Seja na escola, seja com o marido dentro de casa, com a esposa, com o irmão, com o filho. Né? Por isso que eu falei que o tempo é chegado e cabe cada um aqui pensar em qual tempo que é esse. Porque a gente filosofou muito aqui, foi muito bonito falar de evangelho, a gente se emocionar um pouquinho, mas isso tudo só é real, o reino só se implanta, né? O dia que eu vivo isso aqui, ó. É no olhar, é numa atitude, é no pensamento, né? Eu acho que é tempo de jogar fora o orgulho, sabe? Emmanuel fala assim, olha, desvencilha-te do imprestável. Porque se tem algo que não presta, que não serve, lembre-se, não serve mesmo. Olha aqui, lembre-se, não serve mesmo. Desvencilha-te do imprestável. Às vezes é hora de desvencilhar. Às vezes é hora de correr atrás. Às vezes é hora de perdoar. Às vezes é hora de pedir perdão. Às vezes é hora de carregar no colo. Às vezes é hora de pedir um colo. Porque se a gente É. joga o orgulho fora, a gente vai estar aberto para tudo isso que você falou. Vai, sem dúvida. Para buscar, para perdoar, para amar, para tudo. Perfeitamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O nosso tempo é chegado. Não é isso mesmo? Nosso tempo é chegado. Ainda mais você que vai de moto na horizonte. Não me preocupa com isso, não. Então vamos só caminhar para a conclusão aqui. Gente, só para a gente relembrar da leitura inicial, outra parábola, palavras de Jesus, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Onde que ele semeou? Hã? No seu campo. Eu não semeei no campo do outro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Alguém já viu um grão de mostarda? É pequenininho assim, ó. Quem tem passarinho aí, aqueles grãozinhos pretinhos assim, pequenininho, que dá para o passarinho comer, né? É semelhante, ainda é um pouco menor. Tá? O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele falou assim: quantos pães tendes? Ele não falou assim: pega seu pão e alimenta todo mundo, não. Fala, quantos pães tendes? Aí ele vai lá e fala assim: olha, tem muita gente aqui, mas eu vou falar, né? Não custa, o senhor perguntou. Tem 5 pães, 2 peixes. Fala, trazei-mos aqui, traga-os aqui. Colocou o cesto, abençoou, multiplicou os pães, e ali alimentaram 5 homens, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que provavelmente era em número maior, porque quem mais era deixado de lado eram as mulheres e as crianças. Ele precisou de 5 pães e 2 peixes. Gente, nós precisamos, é só oferecer a Jesus aquilo que nós temos.